bom que você está aqui. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. E nós vamos falar hoje com o tema A Igreja. Esse tema, ele foi projetado já faz uma semana atrás e Deus nos visitou de uma forma maravilhosa. Quem estava aqui sábado passado? Levanta a mão aí. Com quem Deus falou assim fortemente? Levanta a outra mão agora. Olha que maravilhoso. Olha, tem gente que levantou as duas. Foi lindo o sábado passado, não foi? E eu tenho certeza que você vai continuar a receber muito de Deus. A gente vai tratar sobre este tema que é a igreja. A igreja na qual você faz parte, além de ser PIB Marília, a gente tem muito o que aprender de uma igreja extraordinária, maravilhosa. Ela, na época, ela era um foguete, ninguém parava ela. E a gente tem muito o que aprender e vai ser muito legal o que você vai ouvir, porque faz toda a diferença para a sua vida. E além disso, faz com que você venha entender o seu papel como igreja. E às vezes a gente precisa voltar e relembrar isso, porque é muito interessante você sonhar grandes sonhos, você realizá-los inclusive, de você comer do melhor desta terra, e em nome de Jesus você vai comer, ou seja, você vai ser próspero. Mas cá entre nós, você sabe muito bem que tudo isso vai virar pó. Mas aquilo que eu vou comentar com você hoje e ministrar ao seu coração através do Espírito Santo é algo que você leva para a sua vida, obviamente, aqui na terra, mas você leva para a eternidade. E isso conta muito. E a gente vai para essa jornada agora à noite, nesses próximos minutos, bem rápidos, bem dinâmico e bem forte e poderoso. Então eu gostaria que você pudesse cultuar junto comigo. As mulheres estão no encontro face a face. Tem alguma mamãe aí? Sua mamãe, sua tia, alguém conhecido? Aí que maravilhoso. Que está lá no encontro. Amanhã elas vão retornar no culto das 19 horas. Então vem para cá com a sua cela, que vai ser muito bonito. Tem alguns rapazes que foram servir agora à noite, porque tem algo lá que eles vão fazer. Porque não posso falar muitos detalhes, porque tem alguém aqui que ainda não fez o encontro. Então não vou dar um spoiler. Então tem alguns que estão lá. E tem várias moças, eu fico super feliz com isso. Elas estão lá servindo, muito legal. Então, a gente vai poder encontrá-las amanhã e dar um abraço. E em nome de Jesus, tendo uma nova vida. Amém? Vamos celebrar juntos a vida dessas mulheres tão preciosas. Atos 2, 42 até o 47, são os versículos bases que nós vamos ler a partir de agora. Presta atenção, junto comigo. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós acabamos de ler aqui o início de uma igreja, que nós chamamos da igreja primitiva. Toda a base de Atos 2 e assim por diante, principalmente em todo o capítulo de Atos, você vê um modelo, essência de um modelo de uma igreja que agrada o coração de Deus. Ponto. Resumindo, é isso. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, tem tudo, mas tudo a ver com a gente agora no século 21. E isso, para você me entender ainda mais, para que isso venha entrar dentro do seu coração, essa palavra, para mim, é uma das mais importantes agora do segundo semestre para você. Você acredita nisso? Porque se a gente não entender isso, a gente não está sabendo o que a gente está fazendo aqui. Como discípulos de Cristo, por que você está lendo a Bíblia, por que você ora,
o porquê que você vai para o seu pequeno grupo, que é a sua cela, durante a sua semana. Você, se não entender isso, não existe uma vida cristã, um lifestyle, um estilo de vida conforme a Bíblia. Não vai valer a pena, se você não entender o porquê que você é igreja. Olha só como que é interessante. Para eu te explicar um pouco mais ainda, e um pouco mais profundo, quando você entende isso, você sabia que você consegue, como se andasse em um outro nível de mentalidade, de entendimento e até mesmo sobrenatural, no qual você começa a colher grandes frutos, até mesmo crises existenciais que às vezes você tem dentro de si, são dissipadas, só de entendimento desta palavra. Além disso, você começa a entender o seu papel dentro da igreja, você começa a entender o seu papel na sociedade, e você começa a entender o seu chamado, o seu propósito e até mesmo os seus dons. Por isso que eu estou fazendo essa introdução da importância de chamar a sua atenção para você entender cada ponto que eu vou compartilhar com você a partir de agora. Além de tudo isso, você observa que as pessoas que estavam junto com os apóstolos entenderam o papel como igreja. E olha só como que é interessante. Quando nós olhamos para o próprio versículo 47, por isso que eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 2, você vai observar algo muito interessante. Aqui no culto você vai até aprender como fazer um bom devocional, ou seja, interpretar o texto. Olha só, sempre louvando a Deus, ou quem? A igreja, a galera que estava lá naquela época, e desfrutando, olha só, a simpatia de todo o povo, e a cada dia não eram eles, mas era o Senhor quem acrescentava mais gente naquela igreja. E aí a gente vê duas coisas importantes que a gente precisa ter como papel, como igreja desta geração, e por isso que Deus te escolheu, e por isso que Deus nos escolheu, porque nós somos fortes. Simpatia. Aqui tem algo muito centrado de uma característica de um discípulo de Cristo, ou de discípulos de Cristo, que é alegria. Ou seja, em algo prático, quando você chega no seu trabalho segunda-feira, a maioria das pessoas estão, puxa, segunda-feira, mais uma semana. Eu não sei se você lida com murmuradores, ou não sei se existe essa palavra, ou os reclamadores. Você lida com pessoas assim, às vezes durante a sua semana, às vezes nem todos os dias, mas você lida. E aí quando você olha para dentro de si, e você sabe que você é um discípulo, uma discípula de Cristo, você fala assim: não, eu não sou alguém que reclama, eu sou alguém que agradece. Eu não sou alguém que murmura, eu sou alguém que louva as maravilhas do meu dia. É mais um dia. Então a alegria vem e você começa a ter a simpatia das pessoas. Isso é ser igreja. Porque há de você concordar comigo que ser igreja dentro da igreja, é fácil demais. E aí quando você olha isso, você vê que não eram algumas pessoas que tinham a simpatia para com esta igreja, com a igreja primitiva, a primeira igreja. Não, eram todas as pessoas, inclusive aquelas que não frequentavam a igreja. Inclusive a galera que não estava neste mesmo lugar, mas estavam vendo de longe. Olha como que esse povo é bonito, né? Olha, eles estão vendendo os bens e eles doam, olha como eles são generosos. Olha, parabéns, eles são grandes exemplos. A minha pergunta para nós, na verdade, não é nem só para você, é: será que a gente tem a simpatia da sociedade? Porque nós temos uma responsabilidade como igreja. Será que eu e você, nós somos simpáticos lá fora? Ou tudo para você é não, 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 pecadores! Um monte de gente no bar, pecadores, vão para o inferno. Do que você ficar nessa, por que você não fala: Deus, em nome de Jesus, que traga arrependimento, traga luz para o entendimento desses jovens que estão ali naquela esquina, naquele bar, que estão em tal lugar, que estão na festa XYZ. Olha, tem Rock in Rio esse ano, o porquê não ter um rock para Jesus? Deus muda isso, mas não. O bonita, coloca lá no canal tal e vai assistir. Não, tá, a musicalidade é top. Olha, para ser bem sincero, é bem da hora.
Mas você já parou para pensar que você pode lançar uma palavra mesmo diante da sua TV? Às vezes uma pessoa, um jovem, pode receber alguma coisa ali? Sim ou não? Pode. Mas quando você olha algo prático, a princípio, a igreja de Jerusalém era uma igreja simpática e admirada pela sociedade em geral. Mas aí, continua o texto. Os apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, mudavam o destino das pessoas. E agora, o papel dos apóstolos, agora é o meu e o seu papel. Não é só para um pastor hoje, para um líder. Não, é para discípulo, para mim e para você. Quando você olha para Atos capítulo 3, versículo 1 e 12, olha o que os apóstolos faziam. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. O homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Comece a imaginar na sua mente essa cena. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Discípulos, Pedro e João, mudaram completamente o destino de uma pessoa, de um homem. É algo óbvio, e você sabe disso. Quando você discorre a sua leitura, para depois de Atos capítulo 3, você vê outros discípulos impactando e mudando o destino através do poder do Espírito Santo de várias pessoas. A minha pergunta agora para você é a seguinte: qual foi o último destino que você mudou? O seu papel como igreja é fundamental você ter esse tipo de atitude. E uma das coisas que a gente mais bate na tecla, e eu tento sempre colocar nas ministrações, a importância de você viver andando no sobrenatural. Sinais e maravilhas. As pessoas olharem para você e ver algo diferente. Mas não é só olhar. É você ter a atitude como de um Pedro, como de um João, como de tantos outros discípulos e discípulas, de você ir até a pessoa. Aqui nós temos o maior exemplo de que tem coisas que para mudar o destino de uma pessoa, dinheiro nenhum compra, só o poder do Espírito Santo. Por isso que dentro de você, por você estar cheio do Espírito Santo, você pode muito mudar o destino das pessoas. Mas a gente precisa ter o entendimento que Pedro teve. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Ou seja, ei, não há nada em nós, mas há tudo em Jesus. Foi o Espírito Santo quem me usou. Eu sou a igreja hoje. E quando nós começamos a entender isso, não é mais um dia para você. Eu não sei se você já parou para pensar o dia que você entra, ou melhor, acorda motivado em falar assim: hoje eu vou mudar o destino de alguém. Com uma palavra, com uma oração, com o mover de sinais e maravilhas, o sobrenatural de Deus fluindo através de mim. Isso é ser discípulo de Cristo. Às vezes, está aí a resposta por que as pessoas às vezes não te ouvem quando você fala ou evangeliza elas.
principalmente dentro da tua casa. Quer evangelizar a sua família? Viva sinais e maravilhas e deixa eles verem. Além disso, faça eles viverem junto com você. Muda completamente. Mas não, sabe uma das coisas que acontece que atrapalha a gente? E o diabo, ele é expert nisso? Medo. Medo de dar errado. Medo de não dar certo. Medo de orar e não acontecer nada. O que vão pensar de mim? Não interessa. Já falei isso. Nós temos duas responsabilidades para viver nessas questões de mudar o destino de uma pessoa, principalmente quando a gente fala sobre doença, ou seja, de orar por cura. Só duas coisas a gente tem que fazer: orar e crer. Quem cura é Deus. Ora e crê. Mas não, a gente fica muito retraído. E aí o que acontece? A gente sempre vai ouvir algo que a última palavra da medicina, da ciência, obviamente que não, é de Deus. E aí quando você olha para outras coisas, você observa que esta igreja é uma igreja que era reconhecida por sua generosidade. Naquela época era o costume, uma cultura de vender tudo e repartir. Você não precisa fazer isso hoje. Mas você sabe o quanto que você precisa ser generoso como Jesus. Generosa como Jesus. O quanto que a partir de você, muitas pessoas podem receber muitas coisas. Olha só como diante de você, às vezes você nunca percebeu isso. Às vezes a gente fala tanto sobre impactar a nova geração, impactar a nossa geração, impactar a próxima geração, que você não percebe que você já pode impactar desde hoje, com a sua generosidade. Tem um negócio gigantesco sendo construído, para você usufruir. Agora, eu tenho certeza absoluta que a nova sede você não quer usufruir dela, se a parede não tiver já com alicerce bonitinho, com massa corrida, pintada, uma boa cadeira. Você quer ter com conforto, é algo óbvio, e está tudo bem, você merece, e glória a Deus por isso. Mas sem generosidade, o que adianta? E aí nós começamos a entrar em algo, até mesmo que tem muito hoje dessa questão de, olha, o que é meu e ninguém toca, eu vou deixar de ministrar até o limite que eu dou o limite. E aí o Espírito Santo não consegue trabalhar na sua vida por causa disso. Por quê? O Espírito Santo é muito educado. Deixou? Aí faz você mergulhar. Não deixou? Ele vai procurar outro. Olha só como que é interessante. Em Atos 4, 36 e 37 fala assim, ó: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, significa filho do encorajamento. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Que coração é esse? Que coração generoso é esse? E às vezes tem um amigo seu que você sabe que está passando uma dificuldade. E às vezes você fica assim, ele tem que aprender com a dificuldade. Pô, paga alguma coisa pro cara? Não, mas eu acho que depois ele vai querer ficar sempre na minha cola. Poxa, é sempre algo negativo. A gente não consegue ter uma generosidade real, verdadeira, transparente com as pessoas. Até mesmo dentro da igreja, acha que vai roubar. Se a gente pudesse falar tanta gente que a gente ajuda toda semana, meu Deus do céu. Generosidade precisa ser uma marca da igreja. Outra coisa, a igreja tinha grande credibilidade. Em Atos 5, de 12 a 15, fala assim, ó: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo. Olha aí, você está reunido no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Cada vez mais, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, olha só, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Que credibilidade e autoridade é essa? Aqui, deixa eu dizer algo para você muito sério. Aqui, Pedro não estava falando groselha, não. Aqui, Pedro não estava falando uma coisa e vivendo outra, não. E às vezes, você está aí, cheio de si, falando um monte de coisa da Bíblia, mas está em pecado onde ninguém está vendo. Ah, se liga, meu. Aí você vai ficar com essa vida, que na verdade nem é vida, é vidinha. E vai falar que é igreja? Pô, poupa a si mesmo, se arrependa. E eu vou dizer mais, eu tenho para mim o seguinte:
Deus vai começar a levantar pessoas para entrar no seu lugar. E você vai ficar sentado, de braço cruzado, vendo o avivamento, o bonde do avivamento passar. E você vai ficar para trás. Você fica nessa vida de marasmo. Agora eu faço uma pergunta para você. Você tem certeza absoluta que Jesus morre na cruz por você, para você ficar sentado e não servindo dentro da igreja? Você está de brincadeira. De você não colocar a mão no arado. Pô, vai para cima. Evangeliza. Faz discípulos. Uma das coisas que a nossa geração está precisando, jovens cristãos, é de discipulado. Não existe um discípulo de Jesus bem-sucedido, principalmente aqueles que você ouve e assiste em redes sociais, ou às vezes aí os bambamãs que você gosta de ouvir e não tem problema nenhum. Estou até usando o termo errado, peço até perdão, não é bambamã não, tem homem e mulher de Deus mesmo, legal, são inspirações e etc, mas esses homens e mulheres, se eles não estão sendo discipulados, tem alguma coisa errada e você não deve ouvi-los. Quando você olha desde Gênesis a Apocalipse, você vê a Bíblia caminhando em discipulado. Por isso que você tem que ser bem cuidado. Por isso que você tem que estar dentro de um pequeno grupo. Por isso que você tem que estar num grupo de discipulado, sendo forjado, sendo confrontado. A hora que a pessoa chegar para você e falar assim, você está errado. Pô, você tem que ouvir isso. A vida, às vezes, não é sempre mil maravilhas. Você precisa ouvir, muda a rota. Você está indo para um lugar de perdição. Do que você está indo para a luz, você está indo para as trevas. Do que você está indo para um lugar legal, você está indo para um lugar muito ruim. E às vezes você não está percebendo, alguém precisa te falar. E falar assim, está errado. E está tudo bem você ouvir isso. Na verdade, que bom que a gente ouve mais isso do que tipo assim, aquele tapinha nas costas e fala assim, pô, você está indo bem pra caramba, hein? Ó, que tá da hora, hein? Porque aí o ego inflama. Tipo assim, olha para onde eu estou indo. Não. Tudo bem a motivação. Você vai ver, para quem me conhece aqui, motivação a gente vai sempre motivar, enviar, vamos dar, mas vamos ser bem sinceros, para a gente viver uma questão de uma credibilidade, como a igreja primitiva estava vivendo, a questão é, não fala groselha, e outra coisa, não fala aquilo que você não sabe, e além disso, não passe para outros algo que você não tem. E aí a gente está brincando de viver de igreja, e aí o que acontece? Às vezes olha para o seu lado, tem cadeira vazia aí, tem um amigo seu que precisava ouvir um convite seu para estar aqui, uma palavra tua e você não falou. E sabe por que você não falou? Porque você não quis. Responsabilidade sua essa vida, não é minha como pastor. Você está de brincadeira? Nós somos igreja, a gente precisa ter a urgência da evangelização, mas é a urgência de voltar os nossos olhos para esta igreja e falar assim, é assim que tem que viver. E aqui não tem microfone, galera. Aqui não tem um mundo digital. Aqui não tem a roupa da moda. Aqui não tem um lifestyle diferente aqui. Imagina como que os discípulos estavam vivendo aqui nessa hora. Por que eles tinham credibilidade? Por que a igreja tinha credibilidade? Porque ela vivia sinais e maravilhas. Aquilo que ela estava crendo, aquilo que ela estava pregando, aquilo que ela estava adorando, ela não estava só falando da boca para fora, ela estava fazendo isso com atitudes. E aqui muda tudo, sabe por quê? Uma das coisas que aconteciam aqui, e isso é algo muito real, olha só o que acontece lá no capítulo 14, a partir do versículo 8, olha o problema que os discípulos estavam tendo que resolver. E aqui para mim é a base dessa igreja primitiva. O maior exemplo está aqui, ó. Atos capítulo 14, de 8 a 18. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e portanto nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se. Olha a autoridade, começa por aqui, olha a autoridade. Não existe um enfeite,
eis que te digo, que eu, homem de Deus, você vai se levantar agora, olha aqui todo mundo, olha aqui para esse homem, não, levanta. A pergunta que aqui é a seguinte, que não está no texto, não está na Bíblia, mas a gente tem que interpretar. O que tinha na cabeça de Paulo para ter uma autoridade como essa? Ele sabia quem ele era. Ele sabia que o Espírito Santo estava fluindo dele. E aí a gente precisa entender, não é aquela questão, em nome de Jesus seja curado agora, olha, não, levante-se. Mas que autoridade, que poder. A questão principal é, um discípulo cheio do Espírito Santo não consegue ver ninguém caído, quer que todo mundo venha estar em pé. Aí tem gente desanimada do seu lado, aí você fala, concorda com as murmurações do desanimado, e aí sem perceber você fica desanimado, não tem simpatia nenhuma, você não é simpático com a pessoa começa a murmurar, você precisa trazer, ei, levanta. A gente sabe uma coisa, e eu vou pregar sobre isso, assim Deus permitir ainda, sobre a questão do quanto que às vezes as pessoas escolherem ficarem deitadas, ficarem no chão, a única coisa que vai acontecer com elas é que elas vão ser trituradas. Ninguém quer saber como está a sua vida. Lá fora, ninguém quer saber. Como está sua mãe, como está seu pai, a sua casa, ninguém quer saber. A pessoa vai passar o carro em cima de você. Se liga. Aí você fica no mimimi, no marasmo da vida. E aí você vê um cara pregando, a autoridade, sabendo que ele era, levante-se. O texto continua, porque ainda aqui não é o que eu quero te falar. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou em dialeto local: os deuses vieram até nós em forma de homens, falando que Paulo e Barnabé eram deuses. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus. Olha a loucura do povo. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e o Paulo era o deus Hermes, pois era quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros. Olha assim, começou a haver uma adoração. Olha para onde o povo estava indo, que loucura. Trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês, viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e sua bondade. Eles concedem chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, olha só, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Gente, Paulo e Barnabé aqui, essa igreja que é o nosso exemplo, teve dificuldade de dizer para o povo que eles não eram deuses. Hoje, a igreja do século 21 tem dificuldade de falar que é discípulo de Cristo. E a gente está aqui, tá tudo bem, estamos numa crise aí, daqui a pouco passa, governo XYZ, minha vida está aí, e aí o seu relacionamento com Deus vai passando, e os dias vão passando. Você consegue perceber a seriedade de uma palavra como essa? Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco, quem são os cabeças das igrejas principais? Somos nós. Os mais experientes, daqui a pouco, vão deixar um legado maravilhoso, gigantesco para nós. Mas e você e eu? Que seriedade que nós estamos tendo de cuidar da noiva de Cristo? Sabe uma das coisas que nós perdemos? O temor. Sabe por quê? A palavra está acontecendo, você mexe no seu celular.
Santa Ceia é comum para nós. A Santa Ceia é uma lembrança. A gente precisa relembrar o que Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz por nós, mas a gente vê isso como algo normal. Louvor e adoração, olha só como que é interessante. Antigamente, as pessoas antes de começar a cultuar, chegava antes, se ajoelhava e se apresentava diante de Deus. Às vezes tem poucos aqui que faz isso hoje. Sem você perceber, você chegou depois. E aí a gente começa a orar pedindo avivamento, aí Deus olha e fala assim: como que eu vou usar vocês se nem cumprir um horário de culto a mim você consegue? Isso é uma palavra profética para você se arrepender de algumas coisas. Ou você acha que compromisso, vida de oração, vida na palavra é só para pastor? Tudo bem, eu tenho mais diante de Deus, mais responsabilidade que você diante do trono, com certeza absoluta. Mas você também tem. Fazer discípulos é para mim e para você. Última pessoa que você evangelizou. Mas além disso, a última pessoa que você falou assim: vem caminhar comigo, para eu te discipular. Lá dentro da sua célula, aqui dentro da igreja. A sua vida não é só de diploma, não. A sua vida não é só de viagem em viagem, não. A sua vida não é só de realizações em realizações, que é maravilhoso, continue assim. Quem está sonhando está vivo, está vibrante, maravilhoso. Mas não é só isso. Nós precisamos entender que a base para nós é o Evangelho de Jesus Cristo, porque é isso que nos dá vida aqui na terra e vai nos dar vida eternamente. E quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai falar: e aí, você foi igreja de verdade ou não? Discipulou ou não? Viveu intensamente ou não? E aí quando nós olhamos para uma forma de Paulo e Barnabé, de algo que outros discípulos viveram, que nós lemos, de curar aleijado, e aí a gente está fazendo o quê? Tendo medo de orar para alguém que está com dor de cabeça. E esses caras não oravam, só lançavam a palavra de autoridade: levanta-se. Para onde nós estamos indo como igreja? É realmente essa engorda espiritual de você receber uma palavra, igual o sábado passado, aí você recebe o amor de Jesus, aí você fica: olha, Jesus me ama, e é verdade, glória a Deus por isso, mas não é só isso, você recebe para você impactar outro. Veja bem, presta atenção em mim aqui, não existe você viver a Bíblia para si. A sua vida só tem sentido se você viver para outro. A sua vida não tem sentido se você viver pelas suas metas, objetivos e os seus sonhos. Não faz sentido. Você vai chegar no fim da sua vida e você vai falar assim: não vivi nada, foi nada. Sabe por quê? Não compartilhou com ninguém, e não influenciou ninguém, não discipulou ninguém, não impactou ninguém, não mudou o destino de ninguém. Que vida é essa? Quando você olha para a Bíblia, você vê de Gênesis a Apocalipse relacionamentos. De Deus para com Adão e assim depois. Não existe uma vida centrada no Evangelho de Jesus Cristo se não for uma vida vivendo para outro. Por isso que a palavra diz para você amar o seu próximo como você se ama. O que você quer? Melhor roupa. O que você quer? Melhor comida. O que você quer? Um bom conforto. Para o próximo é a mesma coisa e ainda mais. Vai servir, meu. Vai servir. Não, eu não sei, eu preciso parar, eu preciso dar um tempo para mim. Tempo para quê? Responde para mim. Para quê? Para você continuar numa marasma espiritual? Para você continuar numa inércia? Para você ir ainda mais para o fundo do poço da sua vida espiritual? Não pode. Meu, presta atenção, o meu maior desejo aqui como seu pastor é ver você servindo, é ver você vibrando, é ver você não parado. Não, tem que ter formiguinha aí em você. Não pode. A gente precisa ser ligado 220, porque tem muita gente já no 100 volts, nem no 110. Por quê? Parado demais, marasmo demais, é desculpinha demais, é mimimi demais. Cuide da sua vida? Sim.
Seja focado e organizado nos seus objetivos. Você sabe muito bem, sim, eu não estou sendo contraditório. Mas quando nós olhamos para a igreja que nós precisamos ser, nós olhamos lá para Atos 2 em diante e colocamos isso em prática hoje. Assim, a gente já sabe a resposta para que eu e você venhamos a viver um avivamento real, gerado no céu e operado na terra. E a primeira coisa que essa galera fazia aqui é reunida. Por isso que você está me assistindo ao vivo, sai da caverna em nome de Jesus. Sai. Está recebendo? Beleza, vem para cá, é relacionamento. Não existe essa questão de, olha, a igreja digital agora é diferente, não é verdade? Não existe. Você não vê isso na Bíblia, você vê relacionamento. Por isso, que quando a perseguição começar a apertar mais, células vai ser o que há. Então vai para a célula. Mexa na célula, saiba como fazer célula, sabe como cultuar Jesus nas casas, porque quando a perseguição pegar firme, vai ser lá que você vai cultuar Jesus, viu? E só para te dizer, você já presenciou um gostinho do que vai acontecer quando fecharem as igrejas? Você vai fazer o quê? Vai dar desculpa, tipo assim, então, eu me esfriei. Pô, o quanto de gente que eu atendi. Pô, Tiger, eu esfriei. Aí você, você esfriou, por quê? Então, parei de vir na igreja, etc. Mas você precisa de um lugar, de microfones, de pessoas, para você se relacionar com o Espírito Santo. Mas que estilo de vida é esse? Você precisa de mim para você ter um relacionamento com Jesus. Alguma coisa está errada. A primeira coisa é você com o Espírito Santo. Depois, aí o relacional, aí é o discipulado, aí é o pastoreio, aí é as amizades, aí beleza. Mas primeiro não. Você não pode colocar expectativas nas pessoas. É porque esse povo aqui, em Atos 14, é o que eles estavam fazendo. Paulo e Barnabé teve que parar tudo. Os caras estavam, tipo assim, o que está acontecendo aqui, gente? Nós somos como vocês. Ou seja, sai dessa velha vida, ou para aqueles que estavam caminhando com eles, sai dessa inércia, que Deus vai usar vocês também para viver sinais e maravilhas, mas não, eu acho que é para alguns, não é. Por isso que está acontecendo alguma coisa dentro da sua casa, você pode pedir oração, deve. Você quer que o pastor olhe para você e interceda por você, pode várias vezes, 1000 vezes, mas você tem que orar primeiro. Vai orar, meu. Bota a mão na cabeça do seu pai que está doente. Não, o pastor eu vou ligar para o pastor porque ele tem que visitar o meu ente lá que está no hospital. Deve fazer isso, com o maior prazer, amor, dedicação, em nome de Jesus, estamos querendo junto com você, que lá o seu parente, o seu amigo, enfim, vai ser curado, em nome de Jesus, mas vai você primeiro. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença desses homens para nós? Nenhuma. Ou na verdade, tem sim, eles queriam. Você não vive porque você não quer, não é por causa do seu passado, não é porque seu pai não te ama, não é porque sua mãe falou alguma coisa para você, isso mexe com o seu coração com todo respeito. Trate isso, estou aqui de braços abertos, vai ser tratado em nome de Jesus, mas não é isso. Você não vive o sobrenatural e como igreja porque você não quer. E aí você vê a importância de você, se liga. Tem ministérios aqui para você fazer o que você tem de dons, mas não fica parado. Não faça isso em nome de Jesus. Para e pensa. Quanta coisa Deus quer te usar. E por fim, tinha outras coisas para eu falar, mas não vai dar tempo. A igreja cria, pregava, orava e ministrava o batismo do Espírito Santo sobre as pessoas. Aqui, eu vou repetir isso aqui. A igreja cria, presta atenção, cria, vou crer, eu vou pregar, ela orava e ela ministrava o batismo do Espírito Santo sobre as pessoas. Agora, não é mais em Pentecoste, agora a gente vai lá para Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso. O Paulo não parava. Esse cara é literalmente imparável. No litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: gente, quando você encontra alguém, você pergunta se está tudo bem. Concorda comigo ou não? Você não dá um oi? Sim ou não? Vem comigo aqui, sim ou não? Paulo estava tão focado, Paulo queria tanto que as pessoas tivessem o que ele estava vivendo, o que ele tinha, que ele pergunta:
Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, respondeu eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha agora, Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falaram em línguas e começaram a profetizar. Experiências com o Espírito Santo. Você necessita disso. Imagina o que esses caras estavam vivendo a partir dali. O que Deus usou eles depois disso? E Paulo continuou a jornada. Sem firulas. Paulo só orou e colocou as mãos sobre eles. Você consegue entender que isso aqui é para você? Porque às vezes você quer caminhar com Cristo, você quer conhecer mais Jesus, ou você vem para a igreja para sempre receber alguma coisa. Preciso de uma palavra hoje. Eu preciso de uma cura hoje. O que Deus tem para mim hoje? Não, meu. Não pode. Até ontem, eu saí daqui super tarde ontem. Estava fazendo atendimento e tal, eu saí daqui e aí eu estava no trânsito, aí tinha um carro com desse tamanho assim, um adesivo. Quando eu sonho, Deus realiza. Mas como assim? Que Deus é esse que tem que atender todos os nossos pedidos? Eu não estou dizendo que Deus vai realizar os seus sonhos, não é nesse sentido. Tanto é que a Bíblia diz sobre isso, que vai atender os desejos do nosso coração. Mas antes disso, poxa, tem que estar atrelado àquilo que o Espírito Santo está querendo. E parece que Deus sempre tem que fazer aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós queremos, ou senão, aquilo que nós o orientamos. Gente do céu! Às vezes Deus não quer nada disso, às vezes Deus fala assim, ó, se arrependa. Às vezes Deus está querendo de você algo diferente, e você continua retraído. Não pode. E aí quando você entende isso, você começa a ver a seriedade de uma palavra como essa, que às vezes você gostaria de ser motivacional, e eu espero que te motive. Mas para mim, e eu quero repetir isso, é uma das palavras mais sérias e importantes que você deveria ouvir para este tempo, que você precisa ter uma postura de uma igreja de verdade. E a igreja, nós somos o corpo, e a igreja é feito com várias mãos aqui, ó. Então eu e você, nós estamos inseridos neste contexto. Mas como que nós vamos fazer isso? E aí você começa a observar que você precisa discipular bem, você precisa expandir o evangelho com total paixão. E quando você faz algo que brilha os olhos, as pessoas, sem você dizer nada, só com as suas ações, elas vão perceber que você ama o que você faz. Então, não fique escolhendo só as festinhas. Pô, escolha servir. Uma das coisas que eu percebo, sempre quando às vezes a gente vai marcar alguma coisa que precisa colocar a mão literalmente na vassoura, poxa, bem... Acabou? Ah, não. Menos pessoas, bem menos. Agora, vai vir cantor tal, vem fulano de tal pregar, olha, briga pro lugar. Eu estou falando uma besteira? Eu não estou. Eu não estou exagerando. E aí você precisa olhar para dentro do seu coração, por que isso acontece? Final do mês, porque nós estamos no mês das crianças, a gente vai fazer evangelismo em uma comunidade, a gente vai anunciar, você vai fazer o quê? Ficar na sua casa sentado, fazendo o quê? Sendo que você pode ir entregar um simples, para você é um simples brinquedo, uma bola de plástico, para a rapaziada aqui, para um menininho, uma bola, rapaz, ele brincar, jogar, ele vai ficar alucinado, mas para você é simples. Mas que seja, agora imagina só, você entrega o presente. E você ouvir algo no sentido de obrigado tio, e você vê o brilho dos olhos de uma criança, eu duvido que tenha algo que pague a sensação
e a experiência que você tem. Mas não, você está aí parado. Aí sabe o que você faz? Sabendo que tem algo nesse sentido, você marca outra coisa para fazer que é fútil. Pô, eu não estou falando para você ficar aqui e dormir dentro da igreja, de você às vezes ser um pastor, você não precisa. Você vai ser um médico, você vai ser um advogado, você vai ser uma veterinária lá dentro do seu trabalho. E é exatamente lá que eu gostaria que você ficasse. Porque senão às vezes o seu chamado é lá. E você mata os seus dons. Mas a questão de ser igreja, você vai ser igreja em todas as esferas da sociedade. Você vai ser um atleta ou uma atleta, então é no seu esporte que você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai viver sinais e maravilhas lá dentro. É no banco, é na faculdade, sendo um excelente professor, sem um viés marxista, sem um viés de esquerda, maravilhoso. Pô, se levante, faça algo relevante. E aí, uma das perguntas que eu mais recebo é: como que você consegue ser disciplinado? Como que você consegue viver fazendo tanta coisa? Eu falo, porque eu quero. É vontade. É você ir mudando seus hábitos. E aí o que acontece? Às vezes você gostaria de emagrecer, um exemplo. Sabe quantos porcentos qual o período que a academia ela mais aumenta a porcentagem de matrículas? Sempre no começo do ano. Sabe quanto? No mínimo 20% de matriculados. Sabe quantos que vão continuar? 1%. Não tinha hábito. Não é uma cultura. E para você gerar isso, demora. Por isso que eu falo para você, você está pegando muito leve com você mesmo. Deus quer te usar tanto, quer nos usar tanto. Então, se interesse, seja curioso. Por que vocês fazem isso? A próxima vez me chama, eu quero participar, eu quero me batizar. Às vezes você está, deixa eu dizer algo para você aqui, estou finalizando. Tem gente aqui, frequentando o DIP, frequentando os nossos cultos, que ainda não é batizado. Dia 5 está aí. Tome um posicionamento de você ver o seu dia maravilhoso. De você viver para a eternidade, uma nova vida, de morrer para uma velha vida e nascer para uma nova vida. Você precisa se batizar. Para que esse negócio, eu não sei ainda. Não, vai viver algo novo. E você precisa disso. Deus conta com você, não é com a pessoa que está do teu lado, não importa as suas limitações, mas tem uma essência dentro de você, tem uma força dentro de você, tem sabedoria dentro de você, tem experiências de vida dentro de você que a pessoa do seu lado não tem, e ela tem outras coisas, e aí a gente vai se complementando, e aí o corpo vai ficando mais forte, e aí é um puxando o outro, e aí a gente vivendo sinais e maravilhas juntos, e aí é vivendo um avivamento real, mas primeiro precisa existir o entendimento dessa igreja, e aí depois disso, um arrependimento pessoal, 1 a 1, e aí sim. Então, você não pode sair todos os dias daqui, ou lá do seu pequeno grupo, com cadeiras vazias. Alguma coisa está errada, eu preciso evangelizar. Tem jovens indo para o inferno hoje. Faça um exercício. Você vai sair daqui e vai para sua casa, ou você vai para algum lugar comer, beleza. Nesse traslado aí, nessa logística, observe lugares onde tem pessoas, estão cheios, estão bebendo, estão fumando. Outras, mais tarde, vão se prostituir, sexo, antes do casamento, vão usar drogas. Tem gente que vai roubar, tem gente que vai fazer alguma coisa errada. Estou indo para o inferno. Não tem balela, não tem groselha. Está vivendo em pecado? Vai para o inferno. Está vivendo em santidade? Está agradando o coração de Deus? Céu te espera. Mas existe algo aqui para nós hoje. E este algo é amar almas. É viver como a igreja primitiva estava vivendo. É viver com seriedade, é estar presente, é estar vivo ali. É servir no corpo de Cristo. É servir no trabalho, é servir dentro de casa. Às vezes você é muito bom aqui, você pega na vassoura, mas você consegue limpar ou lavar o quintal para sua mãe. Mas como assim? Não lava uma louça, aí pede para assim, vai lavar uma louça ali na cozinha da igreja, aí vai, feliz demais, e aí vai e pega, e tá aqui, e fica todo, e vai dançando, e aí vai cantando, lavando a louça, e aí chega mais louça, e você super feliz,
E aí a sua mãe pede para você vai carrancudo lá lavar louça. Aí vem o seu pai que acabou de comer atrasado, porque ele estava trabalhando, e aí ele coloca o prato sujo lá na pia. Você fala assim, mas agora? Você não está vendo que eu estou passando pano aqui no chão? Aí você está passando pano no banheiro da igreja. Aí chega a irmãzinha e ela vai passar ali, ela pisa. Aí você fala assim, pode passar, irmã. Seja bem-vinda, paz de Cristo. Deus te abençoe. Quer mais alguma coisa? Se você espirrar, saúde. Dentro de casa é um vulcão, está pronto para explodir, e aquelas lavas de palavrões e raiva. Como assim, igreja? Nós vamos ser? Não tem cabimento. Aí você olha para uns homens como esse, aonde eles estiveram, em cada passo que eles davam, eles eram os mesmos, eles estavam preocupados, não com sonhos, não com o que eles iriam se alimentar, não com a casa deles, eles estavam preocupados em agradar o coração de Deus, e segunda coisa, com os perdidos. Pelo amor de Deus, evangeliza, abre essa boca em nome de Jesus e fala do amor de Jesus para alguém. Sai desse marasmo, desse medo quase diabólico, e não deixa de ser, fala assim, não, acho que não é comigo, acho que eu não vou orar. Lógico que vai. Olhe para alguém no corredor do seu trabalho. Não, mas meu patrão vai falar alguma coisa, então faz diferente. Do que você fazer aquela oração estendida, faz como Paulo, levante-se. É uma ordem que você dá, através do poder do Espírito Santo, as coisas vão começar a acontecer. Você consegue perceber que não precisa muito de brilho, não precisa muito de purpurina, de luzes, de um telão. É só você fazer, é só você ser igreja. Por isso que eu estou dizendo que ninguém chega ao topo sozinho. Nós somos Jeep juntos. Veste a camisa do ministério, vista a camisa da sua igreja, dessa placa aí. Isso aqui não te leva para o céu. Mas se você está inserido aqui dentro, as pessoas precisam ver algo diferente em você e falar assim, aquele lugar ali, aquela igreja ali é diferente, hein? Sabe aonde mais eu ouço isso? Quando eu pego o Uber, não sei se você ouve. Quando alguém aí vai de casa, vem para cá, igreja batista, igreja boa, né? Aí eu penso, a simpatia. É óbvio que quando você olha para este texto, esse exemplo, você vê uma igreja exemplo que tinha a simpatia de todos. É isso que a gente busca. Às vezes a gente não ouve, mas a gente trabalha para isso. Por isso que tem muita coisa que eu primeiro preciso melhorar. Eu estou dizendo, Tiger, eu preciso melhorar. Então, veja a importância que você precisa ter como igreja.